que, quando eu passei a ser pastor da Segunda Igreja Batista de Campos, eu morava num apartamento alugado do administrador da igreja. Ele era empresário também, ele tinha algumas casas de aluguel e me alugou um apartamento. Interessante é que muitas vezes eu ia pagar o aluguel a ele e falava assim: pastor, com esse valor aqui o senhor paga a prestação de um apartamento. Aí eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu vou comprar aquele negócio todo? Mas toda vez que eu ia pagar o aluguel, já viu disso? O cara era tão meu amigo que ele falava assim: pastor, para mim é vantagem alugar apartamento para o senhor, mas essa prestação, esse valor que o senhor paga de aluguel, o senhor paga de prestação do apartamento. E ele falou aquilo ali para mim uns 3 anos, até que eu enjoei e comprei o apartamento. Então hoje eu estou morando no apartamento que é meu, mas a gente está pagando ainda, né? Mas o aluguel tem essas questões, que você não é dono. E quando você não é dono, você está o tempo todo correndo o risco de ser despejado, né? Quando eu olho para essa palavra, me vem logo à mente exatamente essa realidade. Daquelas pessoas que estão habitando num lugar que não é seu. E quando eu leio sobre esse texto, eu me lembro de que o texto está falando sobre a questão de estar à sombra do Onipotente. E esse contexto aqui fala um pouco sobre as ameaças de destruição que levam o ser humano a viver de muito medo hoje em dia, e todo mundo tem muito medo. E hoje de manhã eu falei sobre os 5 medos que o ser humano tem, e o pior, e os 2 piores é ser pobre e morrer. Lembra que eu falei hoje de manhã? Ser pobre e morrer são os 2 piores medos que o ser humano tem. E nós sabemos que nós vivemos num país que nós não temos segurança nenhuma, então você fica o tempo todo inseguro. E quando se fala em medo, é uma realidade geral, né, da nossa população. E aqui a palavra mostra para a gente que o esconderijo do Altíssimo dá uma ideia de proteção. E esse contexto em que o salmista está falando, está levando lá no livro de Êxodo, quando o povo estava celebrando a primeira Páscoa, prestes a sair do Egito, quando estava pronto. E até então 500 anos ficaram lá, 400 anos ficaram lá, aprisionados, e foram maltratados pelo faraó, né? E você conhece aquela história das 10 pragas. Na última praga, Deus falou com eles assim: ó, entra para dentro de casa, pega um cabrito, mata, pega o sangue do cabrito, marca os umbrais da sua casa, porque hoje à noite vai ser a última noite que vocês ficam no Egito, que a partir de hoje eu vou passar a noite e vou matar da terra do Egito todo primogênito dessas casas. E por que Deus fez isso? Porque o faraó não queria liberar o povo. E para provar o poder de Deus, tanto para o povo quanto para o faraó, Deus falou isso com o seu povo que estava lá preso, ou seja, de aluguel, no Egito, pagando um preço alto. E ele disse: se reúne então, mata o cabrito, marca os umbrais da casa com o sangue, e à noite vai passar o anjo da morte, e as casas que tiverem com as umbrais marcados com sangue, o anjo da morte não vai entrar. E a Bíblia diz que foi assim mesmo, porque o povo não foi afligido, mas de toda a casa do povo egípcio, naquela noite houve gritos de dor e ranger de dentes, porque todos os primogênitos foram mortos. Então aqui o salmista está reportando exatamente isso: aquele que habita, aquele que está em ceia, aquele que está debaixo da mão poderosa do Deus Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. A proposta então é para que, em meio a essa vida louca que nós estamos vivendo, em que criança de 9 anos, esses dias eu vi uma criança de 9 anos morrendo de câncer. A vida está louca. Cada hora que a gente para na frente da televisão, a gente nem assiste mais, mas quando a hora que você passa um pouquinho para ver alguma coisa, você só vê tragédia. E isso dá medo, isso dá muita insegurança. Os filhos saem de perto da gente. Esse dia Davi se atrasou um pouquinho da faculdade. Eu desci do prédio e fiquei lá embaixo. Por quê? Porque você fica o tempo todo esperando uma
péssima notícia, com medo. Mas a Bíblia diz aquele que habita. E aí é importante esse detalhe, porque a Bíblia não fala aquele que está em aluguel, nem é aquele que vai de vez em quando, porque aqui está falando de um relacionamento profundo com Deus. Aqui está falando de uma coisa constante. Aqui está falando de um relacionamento que quando você habita, você tem aquela casa é sua. E aí você pode pegar um móvel modulado e mandar colocar na parede, porque dali você só vai sair se estiver morto, né? Aí você pode fazer um projeto de móveis para dentro do seu quarto, porque aquele projeto pode ficar ali para sempre. Mas aquele que é aluguel, não. Aquele que está inconstante no relacionamento, não. E é exatamente isso, porque diante de todas essas ameaças de destruição que o ser humano está vivendo hoje em dia, de geração em geração, o homem ainda parece que não entendeu as ameaças que tem lá fora. Pastor, tudo bem, você explicou a questão da época do Egito. Mas hoje, qual seria então essa verdade que o Senhor tem para trazer para nós a respeito de, assim, não tem ameaça nenhuma lá em casa, só se você não for entendido e discernido, porque a Bíblia diz que nós temos uma ameaça espiritual o tempo todo contra nós. E essa ameaça o tempo todo, ela ocorre a partir do mundo espiritual que tem sede e fome de destruir a raça humana, só porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Os anjos que caíram do céu se transformaram em demônios e hoje estão pela terra. E lá no livro de Pedro, na epístola de Pedro, diz que o inimigo é como um leão que está ao nosso derredor tentando nos tragar. E só não consegue tragar, sabe por quê? Porque as casas dos cristãos têm o sangue do cordeiro lá, ungido, marcado, dizendo para o inimigo, essa casa aqui não te pertence. Daqui você não pode entrar. É a única proteção que nós temos contra o reino das trevas. Mas o tempo todo ele tem trabalhado contra tudo e contra todos. E eu olho para esse texto e vejo que é um consolo e um conforto que todo ser humano tem buscado, ainda que não saiba onde buscar. Hoje eu estou dizendo para você que o Salmo está chamando a gente para habitar nesse esconderijo, porque estar em Deus é hoje reconfortante. Colossenses capítulo 3, verso 3, diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Quem são essas pessoas? São as pessoas que já mataram a sua natureza terrena e já morreram com Cristo na cruz. Aqueles que morreram com Cristo na cruz são aqueles que entregaram a sua vida para Ele e já estão ressuscitados na eternidade. É só a questão da morte chegar. E eu olho para esse texto e vejo que diante das guerras que nós temos vivido aqui diariamente, irmãos, a maioria de nós, não sei você, e talvez você que mora em Campos, nem veja tanto isso, mas nós que já moramos em cidade grande, eu morei no Rio de Janeiro, e você acorda no Rio de Janeiro, você não sabe se você vai voltar para casa não. São Paulo, as grandes capitais. Você vai para Salvador e roda Salvador, você fica apavorado com aquele movimento e aquela violência toda naquela cidade. Fortaleza é uma das cidades mais violentas do Brasil. Recife, muito violento. Talvez das cidades menos violentas do nosso Brasil sejam desconhecidas, porque no geral está todo mundo desguarnecido. Há um índice muito alto de ameaça diária da morte para todos nós. Quando eu lembro da guerra da Ucrânia, você imagina você estar na Ucrânia ou na Rússia. Esses dias a Ucrânia invadiu uma parte da Rússia e bombardeou, e saiu de lá, todos os soldados saíram, eles conseguiram destruir uma boa parte da Rússia, sendo que a Rússia é muito maior do que a Ucrânia. Agora você imagina morando na Ucrânia, morando na Rússia, de repente o tempo todo um míssil pode cair na sua cabeça.
Quem vive em paz com um negócio desse? Mas o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E quando diz onipotente, significa que ele tem todo o poder. Onipotente significa que ele tem todo o poder no céu, na terra, porque ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E quando eu estou alinhado com esse Senhor, com esse Deus, esse todo poder emana sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele diz que protege os seus. No próprio Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. E nós vimos, não sei se você se lembra, em determinado momento dessa guerra da Ucrânia, nós vimos pessoas que foram filmadas lá nos porões daquelas casas, adorando e louvando o nome do Senhor. Gente, quem pode adorar o nome do Senhor num lugar em que o tempo todo está caindo bomba? Só quem crê no poder de Jesus. Só quem crê no poder de Jesus. Porque o texto mostra para nós exatamente que só aqueles que confiam é que podem adorar o Senhor mesmo em meio às crises. E Ed Rose deu um testemunho aqui hoje, que a mãe dela, internada na UTI, estava evangelizando os médicos lá, evangelizando os enfermeiros. O corpo dilacerado, morrendo, mas o coração todo ele rejuvenescido pelo poder do Espírito de Deus. Isso é quem habita no esconderijo do Altíssimo. Isso é quem habita no esconderijo do Altíssimo. Por isso que o Evangelho não pode ser ensinado que quem crê em Jesus terá vida boa. Pelo contrário, quem crê em Jesus vai passar perrengue. Só que aqueles que passarão perrengue sendo guardados, livres e protegidos, abençoados pela sua boa mão, que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Um proctologista deu testemunho esses dias, e ele disse: eu estava numa UTI, e aquela pessoa estava com câncer, ele estava no final, ia morrer, e de repente, uma parada cardiorrespiratória, e os enfermeiros tinham acabado de sair, e eu vi aquele corpo ficar branco. E ele era um cara moreno e o corpo ficou branco. Eu olhei para ele e falei: morreu. Os aparelhos pararam todos. Médicos estão dando testemunho. Escuta isso, olha para mim, presta atenção, por favor. E ele falou: de repente, uma nuvem preta entrou pela janela. Os seres espirituais horrorosos levaram e entraram para dentro do corpo daquele homem. E eu vi saindo daquele corpo uma coisa estranha, parecia que aquele homem estava sendo levado para algum lugar. Os médicos estão testemunhando sobre o mundo espiritual. E eu já fui chamado para ir numa UTI, porque a pessoa que estava lá estava endemoniada. Não tem mais aquele discurso de não está mais escondido. Mas qual é o maior problema da nossa geração? É a filosofia. Porque na cabeça do ser humano está se criando uma falácia de que Deus não existe, que não precisa de Deus. Mas olha, quando nós observamos o cotidiano, no Salmo 91 diz que se alguém mergulha no relacionamento de habitar debaixo da mão poderosa de Deus, e aqui é uma linguagem, né, metafórica, a respeito debaixo das suas asas, né? É como se fosse uma figura de uma galinha que encobre os seus pintinhos, né? Essa é a ideia. Aquele que está debaixo das asas do Onipotente, esse é o único que descansa. Isso significa o contrário, então. E quem não está habitando, quem não tem essa disposição de entrar debaixo das asas do soberano Deus, vai viver uma vida de tormento, cansado, porque se em Deus o ser humano descansa, sem Deus há uma alma cansada. Tinha um hino antigo que cantava, né? O pastor Hebe até gravou: ó alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu poder.
A alma cansada do ser humano faz com que se entre em depressão, opressão, suicídio e essas desgraças todas emocionais que nós temos visto aí. E ainda que lá no Egito a morte estava batendo a porta, aqueles que eram aliançados com o Senhor estavam guardados pelo sangue do Cordeiro e foi espargido nos umbrais da sua casa. É Jesus, meus irmãos. Aquele Cordeiro apontava para Jesus que nasceria milhares e milhares de anos depois. É o Jesus que eu e você temos na nossa casa, diga amém. Se você não tem na sua, hoje você pode sair daqui levando-o em seu coração e fazendo uma aliança com ele. E é tolice aqueles que não fazem, sabe por quê? Escuta essa, se você crê ou se você não crê, o mundo espiritual existe. Se você crê ou se você não crê, ele vai te atacar. Se você crê ou você não crê, ele vai te destruir. Ou então, a única forma de não acontecer é ele olhar para você e ver o sangue de Jesus cobrindo você. Então não tem a ver com você, tem a ver com ele. Com você tem um problema. Se você não tem essa aliança, você está o tempo todo correndo risco. E tem gente aqui hoje, que está aqui com a gente, e está vivo, porque tem uma mãe que ora por ele, porque tem um pai que ora por ele, porque se não fosse isso, amigo, o cerol já tinha passado em você, porque o inimigo não quer saber. A Bíblia diz que ele veio indistintamente para matar, roubar e destruir. E se não chegou em você ainda, hoje é o dia de você fazer essa aliança para que não chegue. Porque se essa aliança não acontecer, eu lamento te dizer, e não é maldição, vai chegar. Vai chegar e muita gente não resiste quando ele chega. Porque a Bíblia fala assim, e infelizmente ou felizmente nós temos a saída, que é a habitação no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 91 é aquele pelo que muitos se equipam na hora da angústia, porque dele se abstrai a emanação da segurança em um Deus soberano e poderoso. Dele se percebe um convite a um pacto de blindagem de Deus. Gostei dessa. Acho que eu vou fazer uma camisa para mim, madame. Blindado por Deus. Nada mais, nada menos do que todo crente é blindado por Deus. Amém ou não? Se os anjos estão ao nosso redor, diga assim: eu sou. Poder do nome de Jesus. Blindado contra o reino das trevas. Se você ainda não é hora de fazer essa aliança, irmão. Nós somos blindados por Deus. E sabe que um carro blindado, ele protege os seus habitadores ali pelo tempo, né? E há pouco tempo eu vi um momento de perseguição da polícia contra alguém. E era tiro com força de AR-15 para cima daquele carro. Nem. Por quê? Porque havia uma blindagem muito boa. Um carro blindado, ele tem o dobro do preço, né? Esses caras que são mais poderosos só andam de carro blindado. A blindagem de Deus é que nos faz então sobreexistir diante da ameaça maligna das trevas. Um convite a um pacto, uma aliança, onde Deus providencia aos que habitam uma proteção sobrenatural, espiritual, física, psicológica. Deus tem tudo o que você precisa para te dar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E quem aqui que não tem angústia, não é verdade? Cada hora chega uma notícia, meu Deus, é tanta angústia. A gente sofre, a gente fica, apavorado no primeiro momento, e aí alguém lembra o quê? O poder do Espírito de Deus lembra a gente: ei, se você anda muito preocupado é porque você não está habitando no esconderijo do Altíssimo, porque quando você habita a sua alma,
descansa. Descansando nos eternos braços do meu Rei, vou seguro, descansando no poder de Deus. Ele dá ordem: ei, dos altos céus, anjo fulano de tal, chega aí. Aí vem aquela miríade, tá vendo a casa da minha serva? Tô vendo que os flamenguistas estão arrumando ali para atacar. Venha cá, chegue. Isso é Deus nordestino, né? Chegue, vai lá, dá uma cobertura. Aí desce aquela miríade de anjos, cerca a sua casa, coluna de fogo, capeta vem. Quando já olha de longe, fala: o que é aquela fogueira? E já começa chegando e a fogueira vai esquentando, e começa chegando e a fogueira vai esquentando. Se eu fosse o pentecostal, eu ia dar uma rajada de língua agora. Não vai chegar. Não vai chegar. Porque aos seus anjos dará ordem a vosso respeito para vos guardar. Está guardado. Irmão, você não pode sair desse lugar sem ter a convicção de que você está guardado nesse Senhor. E para que isso aconteça, brother, você precisa entregar sua vida para Ele. Porque só assim você estará imune ao ataque das trevas. Não tem outra saída. Pastor, até hoje não aconteceu nada de ruim comigo. Já deve estar viciado, já deve estar a sua vida enrolada. Meu irmão, isso é ataque. Você já está no cabresto faz tempo. Você não tem noção, você não é livre. Só é livre totalmente quem pertence a Jesus. Só é livre totalmente quem pertence a Jesus. Sabe por quê? Porque quem pertence a Jesus tem autocontrole, tem domínio próprio. Tem o poder do Espírito sobre sua vida que te dá autonomia. Sem Jesus não existe autonomia, existe escravidão. Salmo 91 nos mostra uma blindagem espiritual. Traz para mim, para termos uma aliança com Ele, sendo uma proteção espiritual, física e psicológica, e nesse abrigo protegido há refúgio contra os inimigos físicos e espirituais. E o próprio Salmo fala em laços do passarinheiro. Laço do passarinheiro era uma armadilha que se pegava passarinho, né? E essas armadilhas são aquelas que estão sendo arquitetadas contra aqueles que não têm o senhorio de Jesus sobre eles. Lá na frente está sendo armado. Emboscadas. Porque o Senhor, na verdade, protege os seus aliados, lhes trazendo descanso e alívio para as suas almas. O livro de Salmos, no geral, tem a responsabilidade de incentivar o homem a uma vida de fé plena, traz lembranças espirituais, gerando confiança em Deus e uma ação de incendiar os outros. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É uma conexão, é um habitar no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos ligados nessa palavra. Mas precisamos tomar cuidado, porque o inimigo da sua alma usou da própria palavra de Deus para enganar o homem primeiro, a mulher primeira, e está enganando muitos. Uma conversinha fiada que diz que você tem direito de ser feliz sem Deus. Acho impossível. Quando a gente está recebendo aquela lorota ali, parece loja de promoção. As luzes são vermelhas,
os preços são lá embaixo, você não precisa, mas você vai e compra. Aí depois você volta para casa porque as luzes estavam vermelhas, o preço estava baixo, mas quando você coloca em casa aquilo que você comprou, você vê assim, para que eu comprei isso? Eu não precisava. Eu gastei o dinheiro que eu não tinha. Mas tudo isso foi por causa da promoção. A promoção do capeta contra a sua vida é levar você a comprar e negociar com o reino das trevas em determinado momento que você está sendo ludibriado, mas quando você cai na real, você põe a mão na consciência e diz, para que eu fiz isso? Paguei um preço desnecessário, preço alto. É preciso tomar cuidado. Assim como dantes, ele continua hoje se utilizando de falsos argumentos exatamente para atrair, e muitas vezes usando até pastores, missionários. Cuidado com essa galera, cuidado com essa turma aí. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Lembra daquele sermão que eu preguei domingo? Cuidado com a proposta, não fica olhando a aparência. Presta atenção na proposta. Se a proposta não estiver alinhada com a vontade de Deus, pula fora. Que foi isso que derrubou Adão. Porque o inimigo se disfarça. Eu contei para vocês, agora saiu no G1. Um homem ficou perdido na Amazônia. E ele falou que do nada apareceu uma mulher dentro da mata da Amazônia. E ele começou a seguir a mulher falou, fazia assim com ele, vou te levar para uma casa. Aquele cara se afundou para dentro da mata, ficou 54 dias sem água e com fome, quase morreu. E chegou num determinado momento, ele se ajoelhou no chão, dentro daquela mata, orou e falou, Deus, se o Senhor existe, me leva para um lugar onde eu ache socorro. Aquela mulher que estava com ele na mata, que ele nunca viu antes, disse para ele que era mãe da mata. Escuta isso, hein? Mãe da mata era o nome dela. E do nada, a hora que ele fez a oração, ela sumiu. E ele andou mais uns poucos quilômetros lá, metros, não sei. E encontrou uma casa de uma crente, foi recebida e pôde se alimentar. E ele estava com tanta fome que ele comeu um pouquinho e vomitou tudo, porque o estômago dele estava zerado há muito tempo. Mãe da mata, irmãos. Você imagina quantas mães da cidade não estão levando homens para verdadeiros cadafalsos? Você imagina quantos homens do mato que não estão arrastando vida de mulheres preciosas aí com engano? E quando você orar, você vai descobrir que é demônio tentando destruir você. As pessoas são usadas para distrair a gente do propósito de Deus, queridos. É exatamente isso que acontece na vida de muita gente hoje, que muitas vezes chega na igreja e está arrebentado. É doloroso muitas histórias que a gente ouve nas células ou no meu gabinete, da vida das pessoas, o que está acontecendo por conta dessas questões espirituais. Vamos voltar no início? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Só há uma maneira da gente descansar a nossa alma. Não é dormindo muito, porque a gente dorme muito e acorda todo dolorido, não é? Não adianta dormir muito. O descanso que a Bíblia está falando é um descanso espiritual. É um descanso espiritual que traz paz na alma. Porque o inimigo presta atenção nisso. O inimigo se disfarça e engana a muitos. Abra aí sua Bíblia, 1 Coríntios 11, de 13 a 15, diz assim, porque tais falsos apóstolos, 2 Coríntios 11, não, nenhum dos dois. Botei 1 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito,
pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O inimigo tentou contra Jesus, por meio da distração da palavra, aliás, da distorção da palavra, usando a própria palavra de Deus para tentar dissuadir Jesus para negar tudo aquilo que ele inclusive ensinava. Olha só isso. Nós sabemos da tentação do deserto. Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, e o inimigo chegou nele. Eu me lembrei daquele texto que eu preguei no domingo de manhã. Se liga na proposta e não na aparência. Porque a palavra assegura vitória aos servos fiéis do Deus Altíssimo contra as trevas espirituais. No Salmo 91, verso 13, diz assim: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e da serpente. Significa dizer que Satanás era a antiga serpente. Aqui é uma figura de linguagem em que nos dá autoridade contra o reino das trevas. E se o inimigo pode se transfigurar até em anjo de luz, cuidado com quem você anda convivendo, irmão. Cuidado com quem você anda convivendo, irmã. Porque a sua alma está em jogo. Quantos de nós já não conhecemos pessoas que se juntaram a outras, se afastaram de Deus e nunca mais voltaram? Quantos de nós? Gente preciosa, amigos especiais, estão afundados hoje, até o pescoço, porque começaram a andar junto com pessoas que não falam a linguagem de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai. Olha o texto que eu falei. Porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Esse leão será vencido por aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Só quem tem autoridade contra ele é aquele que tem aliança com o Deus Altíssimo. Por quê? Porque nós vivemos para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando nós temos uma aliança com Jesus, tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E aí o inimigo não suporta, porque esse povo é obediente, não adianta. Ele insiste, começa a te cercar, e começa a ver que você só obedece a Deus. Ele vai para a casa do vizinho, ele vai para a empresa do lado, ele vai tentar massacrar financeiramente outra pessoa, porque contra você ele não tem autoridade. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. É Bíblia, irmão. É real. Está por aí. E o que Pedro fala é que ele está ao nosso derredor. Mas a história já estava escrita e demarcada. Por isso o chamado é esconder-se debaixo da poderosa mão de Deus. Em nome de Jesus, ele será esmagado debaixo de nossos pés, porque a semente da mulher que fora Jesus habitou entre nós, nos deu essa autoridade. Romanos 16, 20 diz: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vá contra ele em nome de Jesus, porque ele tem que recuar. Vá contra ele em nome de Jesus, porque ele tem que parar. Vá contra ele em nome de Jesus, porque a doença vai ter que sair. Vai em nome de Jesus contra ele, porque contra esse nome ele não tem poder. É-nos dado o poder que foi concedido a ele. Irmão, não gaste seu tempo vindo para cá só por vir ou
religiosamente. Não faz isso não. Não faz isso não. Sabe por quê? Porque senão você entra vazio e sai puro. Agora, se você está aqui, faça uma aliança com esse Jesus, faça um teste com ele, se a sua vida não for transformada. Eu não vou ser só eu, não, essa igreja toda aqui, nós vamos parar de vir para cá. Porque depois que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas foram impactadas e transformadas. O que era perdição se transformou em virtude. O que era lixo se transformou em bênção. Eu estava conversando hoje de manhã, eu acho, não, ontem à noite no velório, com alguns irmãos. Neto estava tendo a conversa. E a gente estava falando sobre alguns bairros aqui de Campos. E aí eles começaram a falar sobre um determinado bairro, ali perto da Lapa, ali eles falaram, pastor, se você entrar ali nas vielas daquele bairro, tem uns prédios ali que você vai entrando para dentro daqueles prédios. Parece que as pessoas estão vivendo dentro do lixo. Parece que as pessoas não veem a destruição ou a nojeirada que é aquilo. E você passa por cima das coisas, e o povo convivendo, e as crianças convivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Chega um determinado ponto de miserabilidade humana tão grande, que as pessoas estão tão cegas que elas não conseguem ver que elas estão fedendo a lixo e não se movimentam para sair disso. É o caso do morador de rua. Quando o homem chega a ser morador de rua, ele já se habituou com o mau cheiro, ele já se habituou com uma vida destruída, ele já se habituou com as mentiras do inferno, que diz para ele, se é assim mesmo, deixa a vida te levar, entendeu? A vida é assim mesmo. E você acha que você não tem direito a viver uma outra contextualização, sabe? E as pessoas vão vivendo dessa maneira que é absurdo. Absurdo, eu não estou falando de pobreza, eu estou falando de nojeira, eu estou falando de, uma subvida que muita gente está vivendo hoje no nosso país. E eu nem quero entrar nessa questão política, nada, não. É que às vezes a pessoa pode ser pobre, mas ela pode ser, cuidadosa, limpinha e tudo, não. O problema da pobreza espiritual é tão grande que as pessoas se habituam a conviver com ratos dentro do seu próprio quarto, e o rato começa a ser morador daquele quarto. E eu criei rato quando eu era criança, aquele ratinho pequenininho, hamster. O xixi daquilo é uma desgraça. Você pode limpar a gaiola o que for, e a gente limpava a gaiola todo dia, e era bonitinho. Meu Davi era pequenininho, brincava com aquele cinzazinho, Mas o desgraçado, quando entrava na gaiola, ele começava a comer as sementinhas, ele ia botando as sementinhas no cantinho, ia fazendo o ninho dele. Naquele ninho ele começava a fazer xixi. E você passava perto da gaiola com 2 metros de altura, você sentia o cheiro do danado. Entendeu? Porque isso é comum a ele, é um bicho. Mas as pessoas acostumam a viver a nojeira e a perdição. O quarto é imundo, a roupa de cama é imunda, a sua toalha já está ficando dura porque você não lava, porque você começa a ser um mendigo onde você está, porque na verdade essa mendicância está acontecendo na alma. E aí o cara aceita qualquer coisa que lhe impõe. Eu fui esse cara. Já contei para vocês, eu era da época do Roberto Carlos. Músicas, e melodias. Qual é o tom? É o tom baixo, que a gente entra em depressão para tomar cachaça. Mi menor. Não manjo música não, mas eu sei que é um Mi menor, E aí vai levando você lá para baixo, tá? E aí você senta na mesa e a vida se resume àquilo. E aí você começa a ser um lixo. E você começa a aceitar lixo, e você começa a comer lixo, e você começa a falar de lixo, e você começa a ser um lixeiro ambulante, com perfume bom. É a alma. Chegava no final da noite, eu estava
arrasado, a minha alma abatida, porque o Espírito de Deus habitava em mim, e ele já me trazia tristeza, porque a mensagem dele para mim era: não criei você para isso, não salvei você para isso, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho outro nível para você galgar, você tem outro patamar para viver. E essa mensagem é para você hoje, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não se subjuga a viver menos do que aquilo que Deus prometeu para nós. Aleluia. Ele é bom, ele é pai, e pai não gosta de ver filho perdido. Pai não gosta de ver filho maltratado. Pai não gosta de ver filho catingoso. Pai não gosta de ver filho com fome. Pai não gosta de ver filho subjugado. Pai quer que o filho seja melhor do que ele. E é exatamente o que Deus quer que você viva. Muito mais do que você está vivendo. Muito mais do que eu estou vivendo. E o amor dele é aquilo que Luiz falou. O amor de Deus, escuta isso. Ele falou isso. Ele disse que eu falei de manhã. O amor de Deus não está ligado com a nossa atitude, não. O amor de Deus para comigo e com você está ligado diretamente à nossa identidade. Deus te ama do jeito que você é. Diga aí para quem está do seu lado: Deus te ama do jeito que você é. Diga de novo, porque eu vi gente olhando para mim, não, eu vou aí te dar um cascudo. Deus te ama do jeito que você é. Escuta. Agora põe vírgula, fala vírgula. Mas por você estar como está, Deus quer te transformar. Então significa dizer que o que você está aí não está nada bom. Mas Ele te ama do seu jeito. Mas por te amar, Ele quer te transformar. Dá até rima, então deixa Ele habitar, porque a coisa vai acontecer. Faz um teste com Deus. Não fica andando longe de Deus, não. Sabe por que eu vejo a pessoa que anda longe de Deus? É uma pessoa que é príncipe e princesa andando com roupa de mendigo. As pessoas que vivem sem Deus são príncipes e princesas andando mal cheirosos com roupa de mendigo. No mundo espiritual é assim que você é visto. O inimigo dá risada da sua cara e fala que você é cavalo dele porque você não acredita em Deus. E Deus fica dizendo para você: filho, volta, vem para casa, eu quero cuidar de você. Começa a habitar no esconderijo que é meu, porque você vai achar descanso para a vossa alma. Eu quero te chamar de príncipe, porque eu não te vejo fedido, eu te vejo como um príncipe, como uma princesa. Deus não vê a gente como o diabo vê. Porque senão, veja bem, o sacrifício da cruz seria à toa. Ele já morreu na cruz. Já mostrou o nosso valor. Exatamente para que pudéssemos viver o que Ele tem preparado. Em nome de Jesus, o inimigo está então debaixo dos nossos pés, porque existe uma ordem dada aos anjos a nosso respeito, a respeito dos santos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Para aí, cara, espera aí, deixa eu te traduzir isso para você. O que a Bíblia acabou de dizer em Hebreus é: aquele que é de Jesus, ele começa a mandar uma miríade de anjos para cercar esse cara. E onde eu estou, onde você está, nós que somos salvos em Cristo Jesus, tem anjo ao nosso redor, guardando a nossa vida, andando com a gente, porque Ele já deu a ordem. Sabe o que isso significa? Uma blindagem espiritual. Privilegiada. Meu pastor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Privilegiados. Gente, se tem alguém que fica doido com isso, é o capeta. E outra, ele quer convencer você, bonito, que isso é mentira. Porque se você acreditar nisso, você continua desprotegido sob o ataque dele, que vem para matar, roubar e te destruir. Mas se a gente for do Senhor, ó, blindagem
Gostaram da minha camisa? Ganhei hoje, vocês me deram. Blindagem. Sabe o que é isso? Privilegiados. Ô meu irmão, sai daqui sem ele não. Sai daqui sem ele não, porque o privilégio que o Senhor nos dá, Ele dá a todos, mas nem todos pegam isso para si. Nem todos assumem essa verdade. E quando a gente assume essa verdade, a vida literalmente é transformada. A vida literalmente, olha, ainda que as ameaças sejam tenebrosas, porque você imagina, na cabeça do povo que estava lá no Egito, era como se fosse na Ucrânia ou na Rússia, uma bomba vai cair daqui a pouco. É o mesmo medo. Por quê? Porque o anjo da morte ia passar. E a Bíblia diz que a Páscoa, a palavra Páscoa, eu já ensinei isso para vocês, significa passar. No hebraico, passar. E significa passar sobre. Páscoa significa passar sobre. Passar o quê? O anjo passou sobre a casa dos hebreus, que tinham as suas ombreiras lá da porta, umbrais, marcado com sangue, que dizia para eles: nessa casa você não entra, porque essa casa é de um povo escolhido de Deus. Nessa casa, sabe o que acontece? O inimigo vem contra mim e contra você, e ele olha para nós e vê em nós a nossa realidade espiritual. O inimigo não vê o nosso corpo, ele vê a nossa realidade espiritual. Quando a nossa realidade espiritual é de consagrados a Jesus, na nossa testa, na nossa cabeça aqui, sobre nós, gostei, cara, showzinho, tem um fogo espiritual que ele não se aproxima. Ele trabalha no argumento para nos ludibriar. Se a gente aceitar o argumento, ele entra. Agora, quando tem uma aliança com Jesus, ele não pode entrar. Ele não tem autoridade. Por quê? Para ele entrar, o Espírito tem que sair. E a Bíblia diz que quando Deus sela um homem, sela para sempre. Por isso o crente não pode ficar possesso, porque nele habita o Espírito Santo do Senhor. Agora, você é crente? Você está selado pelo Espírito Santo? Se você não está, cotidianamente o inimigo entra, faz ruaça na sua vida, faz bagunça com você, e você acha que está no domínio e não está. Você acha que está, mas não está. Porque a Bíblia ensina assim. Por isso hoje, o papel do pregador hoje aqui, diante dessa palavra, é chamar você exatamente para receber esse Espírito, para que você seja selado, e o seu nome seja escrito no livro do céu. A partir dali, meu amigo, o sangue de Jesus vem sobre sua vida, sobre sua casa, como veio nos umbrais do povo lá no Egito. A promessa de Deus é exatamente: eles te sustentarão nas suas mãos. São os anjos do Senhor. Hebreus 1,14. Por isso essa promessa nos assegura a não ter medo do inimigo e sim resisti-lo. Como diz Tiago 4,7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao maligno e ele mete o pé, vai fugir de você. Agora, se você não se submeter a Deus, como que você vai resistir a ele? Então primeiro tem que se submeter a Deus. Submetendo a Deus é fazendo uma aliança com ele hoje, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, não é uma questão de religião. Escuta isso que o pastor está falando. Não é uma questão de religião. É muito mais do que isso, é muito espiritual. É muito mais do que isso, é vida abundante. E é uma vida que só o Espírito de Deus pode nos dar. Essa paz, antigamente um hino também que a gente cantava. A paz do Senhor, né? É uma paz diferenciada. Não é a paz que a cocaína dá, não é a paz que a maconha dá, não é a paz que a biritada dá, não é a paz que a transada dá, não é essa paz, é uma paz diferenciada. Pelo contrário, essas outras coisas nos traz falta de paz, problema,
Mas os anjos não estão à nossa disposição, e sim ao comando de Deus, como eu já ensinei. Por isso, não tem esse negócio de anjo de guarda, como a gente falou. Na verdade, eles são enviados pelo Senhor. Por fim, Isaías 26, de 1 a 3, diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, somos nós, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Posso ler de novo? Vamos ler comigo? Leia comigo bem alto. Tu, só o final mesmo, vamos juntos? Tu é isso. Essa é a promessa. Só conserva em paz aqueles que estão interligados com o Senhor. Essa conexão só é possível para aqueles que habitam, não é aqueles que moram de aluguel. Não é aquele que de vez em quando vai na igreja. Não é aquele que de vez em quando dá uma olhadinha na Bíblia. Não é aquele que de vez em quando dá uma orada. Vou dar uma orada aqui para ver se Deus me ajuda. Não é assim não, filho. É morar, é habitar. É habitar. É todo dia. É tomar café da manhã, almoço, janta, dorme, acorda. É uma vida constante. Os que habitam o fazem em segurança. Salmo 125, 2 diz assim: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Habitemos, pois, no esconderijo do Altíssimo e sejamos todos guiados e guardados nele, porque é isso que nos basta. Desde hoje até depois da morte, ele estará conosco todos os dias. Jesus quer, na verdade, nos esconder. Mateus 23, 37, abre para mim, querido, por favor. Mateus 23, 37, estou encerrando. Diz a palavra, leia comigo. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes? Bota no lugar de Jerusalém, põe seu nome. Fulano, fulano, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas, te proteger, te guardar, te abençoar, mas você não quis. E eu, particularmente, eu vejo que a pessoa que não quer andar com Jesus é porque não conhece. Porque a partir do momento que a gente começa a conhecer esse Jesus, a gente começa a entender que não tem justificativa para não querer ser dele. Por quê? Porque não há objeção nenhuma que ele te imponha que lhe faltará alguma coisa. Por exemplo, o que você tem que deixar de fazer para servir a Jesus? Tudo que você tiver que deixar de fazer para servir a Deus, te fará muito bem. Vai gerar harmonia na sua vida, vai te gerar saúde, vai te trazer paz. Tudo que você tiver que fazer para servir a Jesus vai te trazer só benefício. Cara, se você não quiser os benefícios que te farão o fato de você ser cristão, você é sadomasoquista. Você é doido. Porque você vai se arrebentar, só se estrepar. Eu estou vindo de lá, eu sei o que eu estou falando. Porque quando a gente está longe de Deus, a gente acha que a gente é o cara. E as nossas escolhas são totalmente carnais e desvinculadas de Deus, e só traz maldição para a gente. Eu só perdi longe de Deus. Eu só tive perda. É patetice da gente, ou então engano quando a gente está longe de Deus. Porque na verdade, quando a gente vem para Ele, a gente só recebe benefício dEle.
Por isso que ele diz: vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei também. A promessa é essa. Sabe o que é aquela coisa de você estar passando com um peso muito grande na cabeça? Vamos supor que você está andando com um peso de 50 quilos na cabeça a 1 quilômetro. Bicho, 1 quilômetro carregando um peso de 50 quilos na cabeça. Quando chegar lá no meio dos 500 metros, aquele peso já está valendo mais de 200 quilos. Você está doido para se livrar daquilo. Aí Jesus chega para você e fala assim: me dá, passa para mim, cara. Passa para mim. Manda para cá. Porque esse peso que você tem aí, que você está achando que é muito pesado, eu carrego num dedinho só. E se bobear, eu ainda carrego você deitado no meu colo para você dormir, descansar, porque eu sou um bom pai. Aleluia? Porque Ele é, a Bíblia diz que Ele é o Abba Pai. Sabe, quem não quer isso é porque não entende. Sabe, eu não entendia. Eu achava que eu estava no controle, mas pagando um preço, carregando uma tonelada na cabeça, acusações, peso, culpa, dor, angústia, sofrimento, e querendo dar o passo para ser feliz. Mas os passos que eu dava para ser feliz não estavam incluindo Jesus. Aí todo passo que eu dava eu me frustrava, porque eu não incluía Ele que sabe de todas as coisas. Deixa eu te falar, Deus conhece o seu antes, Deus conhece o seu agora, Ele conhece o seu depois. Pelo andar da carruagem, o que você está fazendo hoje, Ele está vendo que você vai se arrebentar lá na frente. Mas se você começar a andar com Ele hoje, a Bíblia diz que Ele vai andando com você nos seus caminhos. E aquilo que ia te quebrar, Ele vai te desviar. E vai andar com você e te levar para caminhos de vida. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Deixa de ser tolo, entrega a sua vida para Jesus. Ah, mas tem o filho pródigo, né? Eu não posso deixar de enterrar o sermão sem falar nele. Ele escolheu, ele viveu sem o pai, me dá minha herança, saiu, foi gastar, e não deu outra. É exatamente a história que eu acabei de contar. No final, o que ele chegou à conclusão? Eu vou voltar para casa. Quem não poderia imaginar que eu poderia me arrebentar todo como eu me arrebentei? E a Bíblia diz que ele caiu em si, se arrependeu, volta para casa. Estava lá o pai, bondoso, misericordioso, esperando ele para entregar tudo que era de direito dele. Hoje tem filhos pródigos por aí que precisam voltar. E você já sabe disso, que você não é bobo não. Você não é boba não. Você sabe que precisa voltar. E Ele está aqui hoje, te chamando exatamente para colocar você de novo debaixo do braço dele, porque você já experimentou, você já andou com Ele. E Ele te colocou debaixo do braço dele, você já começou a usufruir da bênção dele, mas do nada você se achou malandro, esperto e saiu. Você sabe onde você está. E sabe que esse caminho que você está indo aí vai te arrebentar. Por isso eu quero te convidar para você voltar hoje para os braços do Pai. Entregar sua vida para Jesus. A chance hoje é enorme. E a chamada, sabe qual é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo, entregando sua vida para Jesus agora. Eu só quero te receber e orar por você e torcer para que você firme o pé, para a gente andar junto, porque do jeito que você está vivendo, eu já vivi. Onde você está, eu já fui, sei o que acontece lá e sei muito bem o que vai acontecer, não tão quanto Deus, mas Ele sabe muito mais ainda, porque Ele disse para mim, depois que eu voltei para o Evangelho, que quando eu estava afastado dEle, escuta isso, Deus falou comigo assim: enquanto você estava afastado de mim, túmulos foram abertos para você e eu não deixei você morrer. E eu achando que eu era malandro, espera. Túmulos foram abertos para você e eu não deixei você morrer. Por isso hoje, vinde bendito do meu Pai. A chamada hoje é para você. O que você precisa fazer? Você precisa pedir perdão a Deus porque você andou afastado dele. Você precisa dizer para Ele que você entendeu a mensagem, que hoje você quer voltar e entregar sua vida para Jesus. Eu só posso abraçar você e receber você com muita alegria, orar por você e chamar você para conviver conosco, porque nós estamos indo no mesmo caminho, na mesma trajetória, lutando contra o diabo, lutando contra o pecado, mas nós já sabemos onde a gente habita, já paramos de pagar aluguel, a gente habita no esconderijo do Altíssimo. E você também tem direito disso. Você tem direito. Olha para mim.
Você tem direito, mas você que tem que tomar a decisão. Eu não posso fazer isso por você. Teu pai não pode fazer isso por você. Sua mãe não pode fazer isso por você. Sua esposa, não, é com você. Dá o passo. Começa, porque o resto Deus anda com você.